O livro de Joel foi escrito em torno do ano de 835 a.C. Joel compreende a intensa praga de gafanhotos e a seca severa que devastaram Judá como precursores do grande e terrível dia do Senhor. Os gafanhotos, que menciona no capítulo 1, versículo 4 e no capítulo 2, versículo 25, são mais bem entendidos se vistos literalmente, e não como representação simbólica dos babilônios, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos, como acreditam alguns pregadores. O dia do Senhor, portanto, é o tema principal deste livro, e sua profecia envolve uma intervenção especial de Yahvé, Deus, nos acontecimentos da história humana, onde três facetas desse período de juízo divino ficam evidentes. A histórica, isto é, a intervenção de Deus na história passada de Israel e das nações pagãs, a ilustrativa, em que um incidente histórico representa um cumprimento parcial do dia do Senhor escatológico, a escatológica, este tempo futuro e apocalíptico, inclui o período da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o milênio. Livro de Joel, capítulo 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé, que veio a Joel, nome que significa Yahvé é Deus, filho de Petuel. Ó anciãos e autoridades, ouvi que vos tenho a dizer. E todos os habitantes de Judá escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isto a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes às gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra, eis que seus dentes são como as presas de leão, e sua gana pela caça como a leoa. Eles arrasaram as minhas videiras e arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram-lhes a casca e derrubaram-nas, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem em vestes de luto, que pranteia pelo marido da sua mocidade. As ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, o vinho derramado, foram eliminadas da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Todos os sacerdotes que ministram perante Yahvé estão enlutados. Os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste, o trigo está destruído, o vinho novo não existe mais, e o azeite esgotou-se. Desesperai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porquanto a colheita do campo foi toda destruída. Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou árida e triste. Ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Elohim, Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Elohim, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Yahvé, o templo do vosso Elohim, Deus, e clamai ao Senhor. Ó, aquele dia, sim, o dia de Yahvé está chegando,
e vêm como uma tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Porventura, todo o nosso suprimento de alimentos não foi cortado diante dos nossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa de Elohim, o templo do nosso Deus? Eis que a semente está murcha sob seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Yahvé, eu clamo, eis que o fogo consumiu as pastagens e as chamas destruíram todas as árvores do campo. Até os animais silvestres bradam a ti, pois as correntes de água se secaram e o fogo devorou todas as pastagens secas. Capítulo 2. Fazei soar o chofar, trombeta, por toda a Sião. Dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica o deserto arrasado. Sim, por onde passam, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Perante eles, os povos se contorcem apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, destemidos e violentos, escalam muralhas como soldados, todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército! Como são poderosos os que obedecem ao seu comando! Como é tremendo o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Contudo, agora, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, ao vosso Elohim, Deus. Tocai, pois, o chofar, a trombeta, em Sião. Determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito, saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: Ó Yahvé,
Poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles, então Yahvé, o Senhor, demonstrou o seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e os pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós, e o lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto oriental, e os que vêm atrás cairão todos no Mar Mediterrâneo ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão dos mortos apodrecerá, e o mau cheiro se espalhará, e será sentido desde muito distante. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Ó terra, não temas. Regozija-te e alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas. As árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartardes, e louvareis o nome de Yahvé, vosso Elohim, Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Capítulo 3. Em verdade, naquela época e naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer o vale de Josafá, isto é, Julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança, Israel, o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas e trocaram meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. O que tendes vós contra a minha pessoa, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? Porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança é o que desejais, retribuirei sem demora tudo quanto tendes feito.
Já que levastes minha prata e meu ouro, e depositastes meus mais valiosos tesouros nos vossos templos, e além de tudo vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, sequestrando-os para muito longe da sua terra natal. Eis que eu os tirarei do lugar para onde os vendestes e vingarei todo o mal que tendes praticado. Venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, Sabá, uma nação distante. Eis, portanto, o que determina Yahvé. Sendo assim, proclamai isto entre as nações. Preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Forjai espadas de relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo, sou um valente. Apressai-vos e vinde todas as nações em redor, e ajuntai-vos. Ó Yahvé, faz descer para lá os vossos guerreiros. Despertai-vos, ó nações, e avançai para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Multidões e mais multidões lotam o vale de decisão preciosa. Eis que o dia de Yahvé, o Senhor, está muito perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Yahvé rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão. Contudo, Yahvé será o grande refúgio de seu povo e a fortaleza dos israelitas. Então reconhecereis que eu sou Yahvé, vosso Elohim, Deus, que habito em Sião, meu tabernáculo e meu santo monte. Eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e irrigará o vale das acácias. Por outro lado, o Egito ficará desolado. Edom se tornará um deserto arrasado por causa das malignidades desferidas contra Judá, em cujas terras derramaram muito sangue inocente. Judá, por sua vez, será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. E purificarei a sua culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado, porquanto Yahvé habita em Sião.